salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você se sente vigiado, vigiada, mesmo que talvez você não tenha essa sensação, especialmente se você está conectado à internet e tem redes sociais, saiba que você está sendo vigiado sim. Semana passada, o fundador do Facebook precisou ir diante do Congresso americano para dar explicações a respeito de 87 milhões de contas de usuários do Face que foram invadidas. Mas olha, mesmo que os homens saibam muito a nosso respeito, há alguém que sabe tudo. E é pensando no Deus eterno, aquele que tudo sabe e tudo vê, que a gente começa agora mais um Além dos Fatos. Juntos mais uma vez, graças ao bom Deus e muito obrigado pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe agora estar aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu quero compartilhar abraços e tem muito abraço aqui hoje. Vou começar com a Gabriela Brito e a Zanóbia Brito e também Dona Otacília. Elas são de Sucupira do Norte, no Amazonas. Abraço também para Aparecida Gonçalves e o seu paizinho, o seu Aparecido Pose. Eles são de Catanduva, em São Paulo. E um abraço especial também para Márcia Ferreira, de Uberlândia, Minas Gerais. E tem mais. Uma amiga querida que entrou em contato conosco, a Raimunda Maria da Silva, da Cidade Nova, em Marabá, no Pará. Também, mais do que um abraço, um beijinho especial para a minha maninha querida, a Neuma, que hoje, 16 de abril, está completando mais um ano de vida. Deus lhe abençoe muito, Neuma. Te amo de coração. Um abraço também para Diomar Silva da Paixão. Eu não sei de onde a Diomar é, mas de algum lugar aí desse nosso Brasilzão. Grande abraço para você, querida Diomar. No último sábado, eu tive o prazer de ir à Igreja Adventista do Parque Fernanda, em São Paulo, capital. Um abraço para todos os irmãos dessa simpática igreja, para o pastor Rafael. E eu tive o privilégio, nesse último sábado, lá no Parque Fernanda, de batizar um grande amigo que conheço há 29 anos. Um dia ele me disse assim: olha, se eu decidir pelo batismo, se eu me tornar um membro da igreja, você vai me batizar. E eu era jovem ainda, ele também jovem, e muitos anos se passaram, e nesse último sábado eu tive a alegria de batizar o Rubenilton. Eu tenho inclusive aqui fotos para mostrar para você do batismo. Olha aí, quando eu estava com o Rubenilton no tanque batismal, nesse momento sublime, maravilhoso. E a próxima foto, já depois do batismo, ele expressando aí sua alegria, porque entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Bênçãos de Deus, Rubenilton, sobre você, sobre toda a sua família, e que você de fato viva para a glória do Senhor. Algumas pessoas demoram, né? São chamadas, são convidadas, estudam a palavra, compreendem a palavra, sabem que este é o caminho, mas elas vão postergando, vão adiando a entrega. Mas eu louvo a Deus, porque o meu grande amigo, o meu querido amigo, entregou-se ao Senhor, ainda que tanto tempo depois. Para Deus, o que mais importa não é o que a gente é ou o que a gente foi, mas o que nós seremos por sua bendita graça. Todo momento, seja a hora que for da vida, quando o pecador se inclina para Deus, Deus se inclina para ele. Louvado seja o Senhor. E olha, se você tem estudado a Bíblia, tem compreendido a palavra, tem sentido o chamado do Senhor, faça como o Rubenilton fez, entregue-se ao Senhor. Agora, não demore tanto, né? Entregue-se logo ao Senhor, porque não há nada mais maravilhoso nessa vida do que a gente chamar o Senhor e assumi-lo em nossa vida e andarmos nos seus caminhos. E eu tenho um presente para você, e olha, lhe digo francamente, é com muita emoção que eu lhe apresento esse presente aqui. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz.
Falei tanto dele, não é? Finalmente chegou a hora de mostrá-lo para você. Vou mostrar aqui também a parte de trás do DVD. Inclusive tem uma foto minha, tá assim, estou aí bem bonitão. É claro que isso aqui tem Photoshop, né? Sabe o que é Photoshop? Esse negócio aí que tira as manchas, tira rugas, tira tudo. Eu até comentei com alguém, minha preocupação é alguém me encontrar por aí e falar assim, pastor, eu pensei que era o senhor naquela foto. Bom, mas esqueça isso. Mais importante é o DVD. São 15 temas da Bíblia, preparados especialmente para ajudar você a ter uma compreensão melhor das Santas Escrituras, em especial os ensinos apresentados pelo apóstolo Paulo. Olha só alguns dos capítulos. Vou lhe falar aqui os primeiros temas do DVD. Paulo e Jesus, Paulo e o diabo, Paulo e a cruz, Paulo e a morte, Paulo e o arrebatamento. E assim vai. São 15 temas. Eu oro a Deus e peço ao Senhor que, por sua graça, faça com que este assunto seja bem compreendido por você. Tem inclusive um videozinho que foi preparado por nossa equipe para promover o DVD para você. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, um mensageiro da cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Muito bem, é só você pedir que a gente lhe manda, é um presente que lhe é oferecido pela Novo Tempo com muito carinho, tá bom? Há várias opções para você receber o DVD. Uma é entrando no blog do nosso programa e fazendo aí a sua solicitação. Outra opção é você ligar para a escola bíblica, em horário comercial. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem uma outra opção, que é você mandar para a gente um WhatsApp e o nosso número é 981001615. Tá bem? Várias oportunidades aí para você solicitar o seu DVD. Eu tenho certeza que em poucos dias estará na sua casa. Estude, conferindo os textos bíblicos, orando, pedindo discernimento ao Senhor e você certamente será muito abençoado com esse material pela graça do Senhor. E essa questão aí da gente estar sendo vigiado, hein? O tempo todo, como eu disse, especialmente se você está conectado à internet, se você tem redes sociais. Olha só, por exemplo, o que aconteceu nos últimos dias em relação aos usuários do Facebook. Sorria, você está sendo vigiado. Pelo menos se você tem uma rede social, isso com certeza já aconteceu com você, seja por alguém conhecido ou por alguém desconhecido. A exposição de fotos e da vida pessoal nunca foi tão evidente como nos últimos anos. Estima-se que os brasileiros fiquem mais de 650 horas por mês nas redes sociais. E por falar na rede social mais acessada pelo brasileiro, na última semana o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, passou por várias sabatinas do Congresso dos Estados Unidos após o vazamento de dados de usuários da rede social. Ele admitiu que as contas ficaram vulneráveis por erro da empresa. Foram 87 milhões de pessoas que tiveram suas contas invadidas. Zuckerberg disse ainda que não foi capaz de proteger da consultora Cambridge Analytica, que foi acusada de usar os dados dos usuários para criar anúncios e as chamadas fake news, ou notícias falsas, para influenciar campanhas políticas. O analista de sistemas da NSA, Edward Snowden, acusou o site de ser um instrumento de vigilância disfarçado de rede social. Na última sabatina, Mark disse que ficará atento aos próximos acontecimentos políticos ao redor do mundo, entre eles as eleições no Brasil, para que não hajam mais negligências por conta da empresa. Muito bem, só repetindo aqui para você o número do nosso WhatsApp para você solicitar o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Ana pediu para eu repetir para você, olha, a nossa operadora 12
e o número 981001615, tá bom? 81001615. Assim você pede o DVD e a gente manda para você. E querendo fazer contato conosco, você usa a hashtag Além dos Fatos, tá bem? Para a gente saber aí o que você pensa a respeito do nosso programa. Essa questão do Facebook e dessa invasão aí das contas, não é? A preocupação é que, você sabe, já foi dito aí, que pessoas usem essas informações todas com intenções maldosas. Por exemplo, tentando manipular os usuários cujas contas foram invadidas, manipulá-los economicamente, talvez, até aplicando golpes financeiros, ou quem sabe, e isso é a preocupação maior, a manipulação no sentido político, né? E chantagens assim de modo geral, até porque você sabe que criatividade para o mal nesse mundo, entre os homens, é o que não falta. Mas vamos orar antes de nós seguirmos com a palavra de Deus, que sempre nos traz conforto e orientação. Pai querido, por tua graça eu te peço, ilumina-me, Senhor, e a todos que participam comigo desta hora, para que juntos nós entendamos o que diz tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu já quero convidar então você para abrir a Santa Bíblia e nós vamos primeiramente ao livro de Provérbios, capítulo 15, verso 13. Provérbios 15, 15, 3. Olha só o que está escrito. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus vê tudo. Deus vê todos. Você sabe que, diante dessa compreensão de que Deus tudo vê, de que Deus tudo sabe, tem gente que vive meio assustada com isso, não é verdade? Desenvolveu-se durante muitos séculos uma ideia totalmente absurda em relação a Deus, de que o Senhor seria, seria bem representado pela figura de um homem bem idoso, já assim bem velho, e com um aspecto de uma pessoa mal-humorada. E ele estaria lá de cima olhando para baixo, do céu olhando para a terra, e esse Senhor, esse Deus, ele tem um chicote na mão. E esse chicote é usado para quando nos pegar em algum flagrante, quando descobrir alguma fraqueza nossa, algum erro nosso, então o Senhor usa o chicote para nos punir, para nos castigar. Deus estaria do céu olhando para a terra, pronto para descobrir algum dos nossos podres, exatamente para nos castigar. Como eu já lhe disse, é claro que essa é uma ideia absurda. De fato, Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Mas acredite, o propósito dele com toda essa informação, a maneira como Deus usa todo esse conhecimento extraordinário que tem, é para nos proteger, é para cuidar de nós. E mais do que isso, Deus usa toda essa informação, todo esse conhecimento, com o objetivo de nos conduzir para a vida e vida eterna. A sabedoria de Deus é usada para que nós alcancemos a salvação. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. E olha, acredite, Deus vê além daquilo que os olhos enxergam. Nós somos conhecidos não só por fora, mas também por dentro. A coisa é séria. Olha só, eu anotei aqui, está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 39. Porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Deus, e só Deus, conhece o nosso coração. Isso é bom por um lado, porque já pensou se as pessoas todas soubessem quais são nossos pensamentos, nossas intenções, nossos reais propósitos? Então é bom saber que Deus e só Deus sabe. Por outro lado, é um pouco assustador também saber, não é? Porque significa então que ninguém engana a Deus. Mesmo que nossas palavras sejam boas, mesmo que os nossos atos muitas vezes sejam puros, sejam bonitos, sejam louváveis, Deus, mais do que nossos atos, Deus conhece nossos motivos, nossas motivações, os motivos que estão por trás das ações. Deus tudo sabe. E olha só,
a Bíblia diz que o Senhor sabe tudo a respeito de todos, porque Ele vê a todos, por fora e por dentro, mas Deus também conhece o futuro. E o texto que eu leio agora é Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Se você acompanha aí na sua Bíblia, é só conferir. Profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10, está escrito: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Existe alguém que conhece o futuro? Deus não arrisca. Quando Deus fala do futuro, Ele não está fazendo previsão com base em possibilidades, em probabilidades. Quando Deus fala a respeito de algo que está para acontecer no futuro, é porque o Senhor já está lá. O Senhor sabe tudo a respeito do passado, a respeito do presente e do futuro. Deus não faz adivinhações, Deus sabe todas as coisas. Existem 3 atributos que são chamados atributos incomunicáveis da divindade. Ou seja, são atributos que só Deus e unicamente Deus possui. São 3. Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que vê todas as coisas. E Deus também é onisciente, isto é, Deus sabe de todas as coisas. Esses atributos de Deus estão apresentados em toda a Bíblia, pensando, por exemplo, no aspecto da onisciência divina. Do Gênesis ao Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê esse conceito da onisciência divina, ainda que essa palavra onisciência não conste do texto sagrado. O que seria a onisciência divina? É o atributo da natureza de Deus que garante saber todas as coisas. Deus detém todo o conhecimento sem limitações, falhas ou fraquezas. Sua sabedoria, inclusive, é multiforme, ou seja, manifesta-se de muitas formas, alcançando aspectos do passado, do presente e do futuro, de modo que nenhum pensamento, fato ou possibilidade foge ao seu conhecimento. Deus sabe tudo a respeito de todas as pessoas, de todos os fatos, todos os acontecimentos e a respeito de todas as coisas. Salmo 147, verso 4, o salmista diz que Deus conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Você pode imaginar isso? Sabendo a gente que existem milhões e milhões de estrelas, o salmista falando sobre essa capacidade extraordinária do Senhor de conhecer e saber todas as coisas, de ver todas as coisas, o salmista diz que ele conta as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 29, foi o próprio Senhor Jesus quem disse que nem sequer um passarinho, um pardalzinho, cai na terra sem o conhecimento ou sem o consentimento do Senhor. E ainda, Mateus capítulo 10, agora no verso 30, Jesus disse que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Imagine isso, hein? Deus sabe até quantos fios de cabelos a gente tem na cabeça. Dizem os estudiosos que cada pessoa tem, em média, 100 mil fios de cabelo na cabeça. As pessoas loiras têm mais, em média, 140 mil fios. E esse terreno aqui, essa área aqui da cabeça é muito dinâmica. Nós perdemos, dizem os estudiosos, todos os dias, cerca de 100 fios de cabelo. Mas, imediatamente, nascem outros. Aliás, não para todos, né? Porque tem aqueles que perdem, mas não recuperam, não nascem outros. Inclusive, eu estou vivendo uma fase assim muito delicada. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, você vai ver que o teto já não está tão bem feito como antes, né?
Se bem que outro dia alguém me ensinou uma fórmula aí dessas de manipuladas em farmácia e eu estou usando. E eu estou achando que está dando resultado, está segurando um pouco. Mas não importa, se cair tudo uma hora aí, paciência, não é? Eu tenho tantos amigos que são carecas e ainda assim são charmosos. E outra coisa que eu penso, o mais importante não é o que está por fora da cabeça, é o que está por dentro. Ainda que você perca os cabelos, se você não perder a cabeça, está tudo bom. Não é assim? Essas são palavras que confortam os carecas. Mas olha, quando a Bíblia diz que Deus sabe até a quantidade de fios de cabelo que a gente tem na cabeça, eu não tenho dúvida de que o propósito de Deus, o propósito de Cristo ao dizer essas palavras, é que você e eu tenhamos consciência de que de fato o Senhor sabe de todas as coisas, tanto as grandes coisas, como as próprias estrelas, como também até os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. E eu quero compartilhar mais um texto, que agora está aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13. Isso, Hebreus 4,13, está escrito assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes, ou seja, não há nada escondido, tudo está muito claro diante do Senhor. E o texto diz assim: diante daquele, aos olhos daquele a quem nós temos de prestar contas. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. No início da história da raça humana, lá no Gênesis, capítulo 4, houve o primeiro assassinato, quando o irmão matou o outro. Caim matou Abel, nenhum olho humano viu, mas Deus viu. Quando a gente vai ao livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, é dito que os filhos de Israel, descendentes de Abraão, não é? Que era o amigo de Deus, eles ficaram escravizados no Egito por muito tempo, durante séculos. E aparentemente ninguém estava se importando com os descendentes de Abraão que estavam ali escravizados, ninguém via, ninguém se importava. Mas lá no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Deus conversa com Moisés, Deus diz assim: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor. Você tem passado por sofrimentos, adversidades e dificuldades, creia, Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem ouvido as suas orações e você me dirá: pastor, por que Ele não age logo em meu benefício? Tenha calma, confie no Senhor. O nosso Deus sabe a melhor hora e a melhor maneira de agir. Por isso, mantenha firme sua confiança no Senhor. E eu quero dizer para você ainda mais, que além de Deus saber tudo em relação à nossa realidade presente e passada, Deus também sabe tudo sobre o meu e sobre o seu futuro. Quando Deus olha para a gente, Ele não pensa apenas no que nós fomos ou somos, mas naquilo que nós um dia também seremos. Eu estou pensando em Paulo. Esses dias estudei bastante sobre Paulo, para a gente preparar esse DVD com os ensinos de Paulo. E eu fico pensando em Paulo quando não conhecia Cristo de verdade. Quem sabe se naquele tempo de Paulo houvesse Facebook, o seu perfil, os seus posts, talvez fossem com palavras de ódio aos cristãos, de discriminação, de intolerância, talvez fotos de cristãos sendo perseguidos, sendo presos. Mas o tempo passou e Paulo se encontrou com o Senhor e sua vida foi transformada. E eu me encanto de ver quando diz a Bíblia que um dia, um discípulo de Cristo chamado Ananias, um homem simples, ele foi mandado por Deus a uma determinada casa em Damasco a fim de conversar e orar por Paulo, ainda chamado de Saulo. E quando Deus disse para Ananias ir lá, Ananias disse: Senhor, não vou não. Esse homem é um perseguidor, esse homem é mau, ele odeia os cristãos, ele está aqui em Damasco, inclusive, para perseguir a igreja. E o Senhor diz assim: Ananias, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar as boas novas, para levar o evangelho perante reis, perante os judeus e perante os estrangeiros. Deus conhece não só o seu passado e o seu presente, mas também o seu futuro. Deus sabe não apenas o que nós fomos ou somos, mas aquilo que nós seremos. E Ele não perde a esperança de ter nossa vida transformada, a fim de que nós vivamos com alegria, com paz
e tenhamos a vida eterna. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo continue guiando sua vida, orientando os seus caminhos, para que você compreenda que apesar de todas as dificuldades da vida, todos os problemas da vida, o Senhor está ao seu lado, o Senhor está guiando os seus passos. Por isso eu digo, mantenha viva e firme sua confiança no Senhor e não desista das pessoas, porque Deus pode nos transformar, assim como transformou a vida do apóstolo Paulo. Assim como Deus agiu, alcançou, e o Rubenilton, que eu mostrei há pouco, meu amigo, está batizado e firme nos caminhos do Senhor, Deus também pode transformar e abençoar a sua vida, para que em Cristo você tenha uma nova vida. Vamos orar a Deus? Oremos juntos. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra que é linda e tão poderosa, e te peço, ó Deus, ajuda-me, Senhor, a mim e a todos que estão orando comigo, para que nós mantenhamos firme a nossa confiança no Senhor e que o Senhor nos transforme a cada dia, fazendo-nos te amar sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que tudo que sabes a nosso respeito objetiva nos conduzir para a vida eterna, para a nossa salvação. Por isso nós te glorificamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, abençoando toda a sua família, e lembre-se do que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau.